Alô, alô, estamos mais uma vez no ar, pulando a cerca com vocês. Hoje é dia de pular a cerca. Sexta-feira é dia de pular a cerca. Pular a cerca não é sacanagem. Pular a cerca é superar o obstáculo da visibilidade. O Pulando a Cerca é um programa totalmente sem pauta, sem roteiro, nenhuma censura, exatamente como a vida. É um programa totalmente inusitado, tão inusitado como o apresentador do programa. Eu, Daniel Storiante, já tive um AVC, acidente vascular cerebral ou derrame. É a doença que mais mata no Brasil, sabia? Pois é, morre 250 mil pessoas a cada ano no Brasil com AVC. É uma tragédia, né? E 1 milhão de pessoas por ano ficam sequelados. Pois é, ninguém sabe disso. Queremos informação, prevenção, medicamento adequado, grupos com pacientes e seu familiar de AVC na unidade de saúde, igual os grupos de hipertensão, diabetes, que é legal. Direitos para a população. Olha só, o AVC, o derrame, tem tudo a ver, né? Com a indústria do fumo, indústria do álcool, o agronegócio. O agrotóxico, hoje, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxico. O transgênico está em toda nossa mesa. Milho, arroz, que tragédia. O sal caseiro industrial mata muito. O meio ambiente contaminado é uma tragédia, é um terror. Os poucos direitos do trabalhador brasileiro. Que coisa, né? Então, a gente tem uma camisinha. Olha só a camisinha. Vou mostrar a nossa camisinha. Aqui, ó. Dá para ver? Não encurte a vida. Previna o AVC. Curta a sua vida. Queremos mais informação, prevenção, medicamento adequado. Olha só, se alguém te sentir esquisito, com tonteira, caiu no chão, não tem equilíbrio, fica esquisito, pergunte a essa pessoa, faça ela sorrir, ela não sorrirá. Faça ela falar uma frase, pulando na seca, ela não conseguirá falar. Mexa os dois braços, não conseguirá mexer. Então, leve para o hospital imediatamente. Até 4 horas tem um medicamento adequado. Nós vamos forçar ao governo dar o medicamento. E isso é o AVC. Precisa de informação. Isso mesmo. Então, essa camisinha foi patrocinada pelo Sindipetro. O petróleo tem que ser nosso, o AVC não. É legal, né? Hoje, vamos ter uma pessoa, aliás, simpaticíssima, curtíssima, politizadíssima, tesudíssima, gostosíssima. Uma pessoa que também
é um aliado importante na saúde, em toda a nossa saúde, não da doença. E um aliado na questão do AVC, acidente vascular cerebral. Eu estou falando isso porque o Brasil hoje é um país AVCizado, não só clinicamente, como socialmente. Então, vamos fazer pular a cerca o simpaticíssimo, o cultíssimo. Vem aqui pular a cerca com a gente, por aqui, ó. Isso, pulou. Agora senta aqui. Isso. O simpaticíssimo médico, colega, Jorge Darge, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio de Janeiro, o SIMED, Jorge Darge, pulando a cerca. Você viu pular a cerca? Eu vi. Eu pulei a cerca. Pular a cerca não é sacanagem, é superar o obstáculo e a luta. Jorge Darge, tá tranquilo? Tudo bem com você, Daniel? Fez xixi? Fiz, claro. Então tá Estou bom. preparado. Então, ó, aqui não tem pauta, não tem setor. Ô Jorge, qual é a tua idade? 60. Entrei na fase agora do sexo. Ora, 60. Sexagenário. Olha só. A melhor fase da vida. 60? Ele tá jovem, eu tenho 95. Caramba. É garoto ainda. Garoto. É um garotinho. Nasceu aonde, Jorge? Nasci no Rio de Janeiro mesmo. Aonde? Copacabana. Copacabana. A maternidade era em Copacabana. É, Agora- Arnaldo de Moraes. Sim, Arnaldo de Moraes. Eu nasci também lá. Então, fomos colegas de berçário. Isso. Exatamente. A gente descobriu 60 anos depois, na Exatamente. maternidade. Agora, a minha infância toda eu passei na zona norte do Rio de Janeiro, Aonde? no Meier, no Engenho de Dentro, nos bairros onde nós crescemos. Eu moro hoje, até agora, no Meier, que, aliás, é o centro do mundo, né? É? É o centro do mundo. Por lá, no Meier é onde acontecem os grandes fatos. E, inclusive, eu, como morador do Meier. Calma. Esse talvez seja o fato... Eu pensei que era Niterói, mas Não, tem não uma é. concorrência. Tem uma concorrência. do resto do- E a tua família era grande? Minha família é grande, a família do papai, na verdade, nós somos só 2 irmãos, né? Mas os outros tios, os outros irmãos, são famílias de vários filhos, né? Tenho tios com 5 filhos, com 6 filhos. É uma época que hoje não se vê mais, né? Então, Jorge, você brincava de médico com as tuas primas? Claro, todos nós brincamos. Ah, isso é legal. Prima só serve para brincar de médico. Brincar de médico, exatamente. E até hoje eu brinco também. É verdade. Você brinca? Não, hoje não dá mais para brincar, não. Não dá? Hoje eu tenho que exercer a profissão. Mas não dá para brincar de médico? Que isso? Não, brincar de médico, hoje a gente não dá mais para brincar de médico. Porque quem brinca com o médico, quem brinca com a saúde pública, são as nossas autoridades. Ah, mas brincar de médico com a prima é bom. É bom, no passado... Brincou muito? Brincamos muito. Muito? Brincamos muito. Então tá bom. Ô Jorge, antes de você falar, você foi fazer medicina por quê? Bom, eu sou da geração de médicos em que a influência paterna foi fundamental, né? Nós sabemos que a pesquisa tem revelado isso. Uma parcela dos médicos evoluiu seguiu essa profissão por influência familiar. A grande motivação das pessoas que procuram a medicina é muito mais a questão da solidariedade, é a questão humanitária, é a preocupação com o ser humano, que é, na verdade,
a grande motivação das pessoas procurarem a profissão. É claro que, aliado a isso, nós temos a influência familiar. O percentual da influência familiar na formação dos médicos não é muito grande, porque eu, por exemplo, que sou médico e que tive um pai médico, lamentavelmente já falecido, né, nenhum dos meus filhos quis fazer medicina. Então, não é uma regra que a família de médicos tenha sempre médicos. Quer dizer, eu tenho na minha família outros parentes, primos, já de gerações posteriores, que se formaram em medicina. Eu tenho uma sobrinha médica, enfim, mas não é a regra geral de que, tendo médico, por exemplo, pai médico, que os filhos serão médicos. Não é verdade. Eu sou um exemplo disso, onde nenhum dos meus filhos fez medicina. Jorge, e o médico participativo com a sociedade, pela sociedade e com a sociedade? O médico, o profissional médico, ele sempre teve, desde a época hipocrática, desde os primórdios, o médico sempre teve uma responsabilidade muito grande, porque o público-alvo do trabalho dele é o paciente, né? E ao longo da história da humanidade você identifica situações em que esse médico sempre teve esse compromisso. E a sociedade sempre reagiu a esse trabalho de maneira diferente. Você vê que na antiguidade a coisa era tão severa que os médicos que não conseguiam curar os seus pacientes, principalmente na nobreza, né, esses médicos eram condenados à morte, né, morriam. E exatamente pelo fato de assumirem a responsabilidade por aquele mau resultado, por aquele insucesso do tratamento. Então, o médico, ao longo da história, sempre foi responsabilizado de maneira severa sobre o resultado do seu trabalho. E hoje, chegando aos dias de hoje, a situação não é diferente, né? Porque a legislação é muito dura e eu não tenho nenhuma discordância em relação a essa questão. O que nos preocupa é que hoje, com o atual quadro crítico da saúde pública, a possibilidade da existência do mau resultado, que não vamos confundir com erro médico, porque uma coisa é o erro profissional, outra coisa é o insucesso do tratamento em decorrência do caos da saúde pública. Esse mau resultado tem levado muitas famílias, pacientes e familiares ao Poder Judiciário, tentando responsabilizar o médico por aquilo que aconteceu de insucesso no tratamento. E, lamentavelmente, esses médicos que têm sido processados têm vivido situações dramáticas do ponto de vista pessoal, porque, na verdade, na maioria das vezes, quando bem conduzido o processo, a maioria desses colegas são absolvidos porque não há como provar, não há provas que documente, que tenha nexo de causalidade com a morte daquele paciente ou com o dano daquele paciente. Eu não estou aqui negando a questão do erro médico. Todo ser humano erra, e errar é humano. O que nós sabemos é que quando o médico erra, quando ele é competente, quando ele é sério, quando ele é responsável, e todos nós não estamos livres de cometer um erro, esse erro ele é corrigido. Porque o profissional competente, quando erra, por qualquer motivo, ele sabe que ele errou, o resultado dele imediatamente é identificado, e ele, como responsável que é e sério, que ele é e competente, ele vai lá e corrige o erro. Então, ao contrário do mau profissional, que quando erra por incapacidade, por imperícia, na maioria das vezes tenta responsabilizar o paciente por aquele problema. Jorge, vamos avançar? Vamos. E como você vê a tragédia da saúde pública no Brasil e no estado do Rio? Daniel, a situação da saúde pública no Brasil é gravíssima, né? É a principal preocupação do povo brasileiro. As pesquisas têm mostrado isso. Todas as eleições, esse assunto vem à tona novamente. E o que nos constrange como moradores do Rio de Janeiro é saber que, nesse quadro de
caos existente no Brasil, o Rio de Janeiro, ex-capital da República, com a maior rede pública do Brasil, lamentavelmente aqui a crise é mais grave. Isso nos preocupa, nos constrange, porque essa crise mais grave no Rio de Janeiro, ela não ocorre circunstancialmente. Não houve aqui no Rio de Janeiro nada que pudesse justificar esse quadro de calamidade que se encontra a saúde pública. Na verdade, a crise do Rio de Janeiro, a crise da saúde pública no Rio de Janeiro, ela tem autor conhecido, é uma crise criminosa. A prática do crime do poder público, quando ele se omite, quando ele não demonstra a responsabilidade que ele tem que ter constitucional com o direito à saúde, porque na Constituição está escrito que saúde é um direito de todos, mas diz também que é um dever do Estado. Ora, se é dever do Estado, cabe ao poder público garantir as políticas públicas que possam garantir o acesso do nosso paciente, do cidadão, né, à saúde. E saúde não é apenas a falta de doença, a ausência de doença, né? Saúde por definição, é muito mais ampla, é muito mais abrangente. Saúde é direito, democracia, salário dos justos. É moradia, transporte, educação. Isso, né? Tudo isso está nesse conceito maior de saúde, e é esse direito que, felizmente, foi consagrado na Constituição Brasileira de 1988. Agora, há uma distância muito grande entre aquilo que está na Constituição e a realidade, né? Lamentavelmente, essa situação ela existe, essa situação criminosa parece que prospera. O Rio de Janeiro vive esse cenário gravíssimo já há alguns anos, tem piorado a cada dia que passa. E o que nos preocupa, Daniel, é que, na verdade, embora sendo um direito constitucional, nós não vemos da parte do poder público, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, nenhuma ação de governo que tenha como objetivo melhorar esse quadro. Quer dizer, o que nós temos visto, na verdade, são situações gravíssimas, onde os indicadores que avaliam o funcionamento desse sistema só apontam exatamente para uma situação de gravidade crescente. Nós temos várias epidemias, você falou da epidemia do acidente vascular cerebral, mas nós poderíamos aqui acrescentar a epidemia de dengue, da gripe, do diabético que acaba sendo amputado, da tuberculose que se alastra pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é campeão de casos de tuberculose. Enfim, a epidemia da falta de leitos de terapia intensiva, da falta de leitos hospitalares, a mortalidade crescente que a gente tem registrado hoje nesses hospitais que estão numa situação gravíssima, porque não tem condições de atender a nossa população. Então, a população tem sofrido muito, embora esteja garantido na Constituição o direito à saúde, isso não é suficiente para que a população possa ter a sua saúde assegurada. Tanto é verdade que o Poder Judiciário tem sido, a todo momento, provocado pelas pessoas em busca de um tratamento, de um remédio, de um leito, de um exame necessário para o tratamento da sua doença. Olha só, o que você está falando é muito importante, mas eu entendo que as elites no Brasil, o que mandam, os mandões, o império, acham que a saúde e educação também. Por quê? A saúde não dá nenhuma saúde ao trabalhador brasileiro, apenas a doença. A educação não ensina ao trabalhador brasileiro o que deve ensinar. A saúde não dá, acaba morrendo o trabalhador brasileiro. Então, doença e não pensar é exatamente o projeto da elite aqui no Brasil. Está tudo funcionando adequadamente para a elite multinacional, o neoliberalismo e essa questão privatização. Esse é o outro ponto que eu queria abordar com você e com os nossos telespectadores, que é o projeto, né, que está sendo implantado gradativamente no Brasil, que se alimenta exatamente do dinheiro público, né, porque se fala muito
de que a crise ela está relacionada com a gestão deficitária, com a falta de recursos. Eu entendo que essa crise ela se explica pelas duas razões e mais em relação ao próprio financiamento, quer dizer, mais pela falta de recursos do que pela questão da gestão, né? Até porque na divisão do bolo orçamentário a gente sabe que uma boa parte desse dinheiro vai para projetos que não tem nada a ver com a vida do cidadão brasileiro, né? O banqueiro, multinacional, os juros da dívida. Você vê que hoje os banqueiros no Brasil têm uma adoração muito grande pelo governo Lula, porque, na verdade, as políticas econômicas não afetaram em nada o lucro do capital, o sistema financeiro no Brasil ele vive muito bem. Enfim, essa situação é grave, Daniel, porque a saúde pública, que tem recursos, embora ainda insuficiente, mas tem uma soma significativa, o setor privado começa a tomar esse dinheiro, a assumir a responsabilidade desse dinheiro, e isso tem trazido sérias repercussões no funcionamento do sistema público de saúde. O governo Cabral, o governo Eduardo Paes, principalmente esses dois governos, o governo federal até deixou em banho-maria esse projeto, embora tenha privatizado muita coisa, né? Mas no Rio de Janeiro, no governo do Estado, no governo do município, esses dois governos têm descaradamente agido de maneira perversa em relação ao povo, porque eles têm desmontado deliberadamente a administração pública na área da saúde e têm entregue as unidades de saúde ao setor privado. O governo do Estado do Rio de Janeiro tem, por exemplo, várias empresas privadas, como é o caso de uma empresa chamada Facility, né, que é um conglomerado que detém hoje 80% dos contratos de mão de obra terceirizada no governo estadual. Essa empresa hoje ela faz a gestão de unidades públicas de saúde, faz a gestão da maternidade do Rocha Faria e faz a gestão do Hospital da Mulher em São João de Meriti, um hospital novo que foi recentemente inaugurado. E na questão da mão de obra, se abandonou o concurso público e hoje se contrata mão de obra terceirizada, que para a população é um risco grande, porque quando o Constituinte colocou lá a obrigatoriedade do concurso público no ingresso da administração pública e a gestão pública, é porque o Constituinte, atendendo aos reclamos da população, da mobilização da população naquele momento, né, em que se discutia a Constituição brasileira, se acordou, né, com o processo, com os constituintes da época, de que seria obrigatório o concurso público como forma de você aferir a qualidade daquelas pessoas que vão prestar o serviço à nossa população. Então, o concurso público não é uma questão de interesse da corporação do servidor público, é, antes de mais nada, do interesse da população de saber que aquele profissional que vai prestar o serviço é um profissional competente, qualificado para dar o atendimento necessário. E a gestão pública, porque ela se molda, ela tem como meta, como objetivo, o interesse público. A gestão privada tem um outro objetivo, que é o lucro do empresário. Então, são projetos diametralmente opostos, né? E na saúde pública, o cidadão não pode ser tratado como mercadoria. E a privatização da saúde no Estado do Rio de Janeiro tem tratado o cidadão como mercadoria. Por quê? Porque a grande maioria da nossa população, que depende do sistema público de saúde, que não tem recurso para pagar por esse atendimento, porque a Constituição garante esse direito, essa população tem sido abandonada constantemente e tem levado a medicina do sistema público a se caracterizar como uma medicina pobre para gente pobre, quer dizer, é uma medicina insuficiente, os avanços da ciência e da tecnologia não estão disponíveis para essa população, nós temos uma carência enorme de leitos para essa população, doenças graves que poderiam ser tratadas com mais facilidade, você falou do AVC, nós sabemos que uma das causas, a pressão elevada, a hipertensão, poderia ser acompanhada no ambulatório, quer dizer, na medida em que você não tem na rede básica um número suficiente de ambulatórios, de médicos, para cuidar dessa população, a população fica como única porta de entrada no sistema as emergências, que estão superlotadas. E na medida em que a emergência fica como a única opção de atendimento dessa população, doenças que já chegam lá bem graves, como é o caso, por exemplo, do acidente vascular cerebral, como é o caso do diabético, que quando não é tratado de maneira adequada, às vezes uma ferida no pé gera uma gangrena e ele
tem que ser submetido a uma amputação, quer dizer, ele perde parte do corpo pela omissão do poder público, essa população, quando tem a emergência como a única porta de entrada, ela vai sofrer as consequências de ter perdido o tempo ideal, o tempo prévio em que essa população deveria ter sido tratada para evitar aquelas complicações que vão gerar danos irreversíveis, né, nessas pessoas. Agora, tudo isso ocorre exatamente porque não há políticas públicas no sentido de fazer prevenção, de fazer controle dessas doenças. Por quê? Porque você já se referiu a isso inicialmente. Por quê? Porque o modelo de saúde desse país ele é para atender aos interesses dos laboratórios, da indústria de tecnologia. Você vê, recentemente o IBGE divulgou uma pesquisa importantíssima mostrando que o número de equipamentos que você tem hoje no Brasil é semelhante ou até superior aos chamados países desenvolvidos. E, no entanto, você não tem um clínico para atender num posto de saúde, você não tem um pediatra para atender num posto de saúde, mas você tem um aparelho de tomografia, você tem um aparelho de ressonância, você tem aparelhos sofisticados, né? Por quê? Porque a indústria da tecnologia, ela interessa que as pessoas adoeçam exatamente para fazer mais exames, para consumir mais medicamentos e para ficar mais tempo internado em hospital, porque internação também dá lucro para o setor privado. Ô Zé Osório, eu entendo que tudo isso foi uma desqualificação do setor público. Proposital, criminosa. Claro. Criminosa. O Império manda e comanda. Então, desqualificação intencional para detonar o setor público e elevar o setor privado, que não tem cara, não tem o menor rosto, não tem a menor ideologia, é só o lucro. E o lucro está na doença. Adoecer o Brasil dá um grande lucro. A saúde é uma coisa que não interessa, só o equipamento, só o laboratório. Isso é importante, mas que dê a ideologia do profissional. O profissional de saúde, você, estamos totalmente desqualificados. Eu acho que nós estamos expostos a uma situação de risco do exercício profissional exatamente em função da falta de condições de trabalho, que é intencional também. Claro. Né? Quer dizer, essa situação, por exemplo, o médico, ele não foi preparado, ele não foi qualificado para fazer o que se faz hoje na rede pública de saúde. Nós temos feito mais a improvisação do que, de fato, o atendimento qualificado do nosso paciente. Quer dizer, eu entendo que o médico, quando ele se prepara ao longo dos 6 anos de faculdade, depois mais 4 ou 5 de pós-graduação, nenhum médico no Brasil pode ser chamado de médico antes de pelo menos 10 anos de estudos sequentes. Então, não é pouca coisa, é muito tempo que você dedica a se formar médico, a se capacitar como médico, e isso, evidentemente, você não tem nenhuma recompensa, porque, na verdade, o poder público te trata como uma porcaria, uma coisa que não tem nenhuma importância social, né? Você é tratado realmente com maior desrespeito pelo poder público. O próprio governador chamou os médicos de vagabundos recentemente, e nós tivemos que dar uma resposta para mostrar quem era o vagabundo. O senador Sérgio Cabral, quando foi senador, quando esteve no Senado Federal, ele, no curto espaço de tempo que ele permaneceu lá, ele faltou mais de 50% das sessões do Senado. Então, ficou claro para a população do Estado do Rio de Janeiro quem era o vagabundo, né? Quer dizer, nós demos uma resposta dura ao governador, porque isso não é forma de tratar o servidor público, um profissional qualificado como médico. Então, voltando à questão da nossa responsabilidade profissional, quer dizer, essa situação hoje, do caos da saúde pública, tem, de fato, além de criar o dano à população, que para mim é o mais importante, também tem criado dano ao trabalho desses médicos, porque, na verdade, esses médicos têm adoecido em função desse ambiente de trabalho doentio, né? A quantidade de médicos que têm tido problemas de saúde, problemas neurológicos, do coração, articular,
enfim, problemas de todos os tipos, Violência. digestivo, o problema da violência, tudo isso tem gerado uma situação que nós podemos sintetizar na síndrome do esgotamento profissional, né? A síndrome pós-traumática, que é aquela síndrome onde o cidadão que vive uma tortura diária num ambiente de trabalho doentio, pressionado diariamente, ele acaba desenvolvendo, depois de algum tempo, uma síndrome psicológica em que ele passa a ter uma aversão àquele trabalho, uma resistência àquele trabalho, que ele já adoece na véspera dele ir trabalhar, porque aquele ambiente é um ambiente que gera temor, gera, vamos dizer assim, uma preocupação, né, que aquele ambiente de trabalho vai produzir um dano à sua saúde. Então, de véspera, ele já começa a adoecer pelo fato de ele ter que cumprir aquela jornada de trabalho no dia seguinte. Eu acho que você também me sinto um sobrevivente. O sobrevivente é o setor público, que está sempre com pressão e querendo terminar definitivamente. Mas a sobrevivência é ligado à população brasileira, que precisa demais do setor público. Ele identifica a escola pública, a universidade pública, o hospital público, ele identifica. E essa sobrevivência é referendada pela população brasileira, que tem uma visão muito clara. É a única coisa, a única escola, posto de saúde que me pertence. Então, isso não pode terminar. Você trabalhou em um hospital, posto de saúde, com péssimas condições, mas era o que a população brasileira tinha, e cada vez mais pior a situação. Agora, Daniel, nós trabalhamos, eu e você já somos formados há muito tempo, não somos também velhos, mas já estamos formados há algum tempo, né? Estamos pulando a cerca. Pulamos a cerca. Quer dizer, na verdade, quando começamos a trabalhar, nós trabalhávamos numa condição muito melhor do que claro. Hoje, né? O que nós fazíamos no passado, hoje nós não fazemos mais, né? E esse fato de você não fazer aquilo que é necessário pode gerar aquilo que eu falei inicialmente do mau resultado, que é o insucesso do tratamento do nosso paciente, e isso pode gerar na cabeça do nosso paciente ou do familiar a impressão de que ali houve um erro profissional e aí tentar responsabilizar aquele profissional por aquele dano do paciente. Agora, a profissão médica, apesar disso tudo, ainda é a profissão que tem respeito popular, né? Todas as pesquisas revelam realmente, e felizmente isso é bom que esteja acontecendo, o respeito que a população tem por esses profissionais. Osório, eu estou falando de sobrevivência não só de um ou outro setor, eu estou falando em sobrevivência da democracia hoje no Brasil. Isso representa o autoritarismo. A ditadura continua aí. Claro. Em última forma. Então, nós parecemos ser sobreviventes, mas a população brasileira quer a sobrevivência da democracia, dos direitos justos, no meio ambiente não contaminado, dos direitos sociais, a justiça social. Então, quem resiste hoje no Brasil é a população brasileira, e estão aqui representando isso. Essa população brasileira não precisa, é necessário continuar brigando contra o autoritarismo. Eu acho, Daniel, que para a gente poder concluir o programa de hoje... Não concluir, não. Não, para concluir pelo menos a minha participação aqui... a tua participação vai ser eterna, não vai concluir aqui. Tá bom. Espero que sim. Na verdade, eu acho que o que a gente tem que deixar como mensagem, né, é de que o cenário é grave, mas não é um cenário intransponível. Olha a cerca aqui embaixo. Vamos pular a cerca. Nós temos que pular a cerca nesse cenário grave existente hoje,
E eu tenho esperança de que a gente possa mudar isso. Claro. Né? Eu tenho esperança que a população organizada está se Isso. conscientizando cada vez mais de quem são os responsáveis por essa situação, né? Que são os vagabundos. São os vagabundos que estão nos palácios, né? Que se locupletam do dinheiro público, né? E tiram o dinheiro da saúde e permitem que a população viva essa realidade dramática que é o dia a dia dessa via crucis, né? De que diariamente a nossa população vive. A situação do Rio de Janeiro hoje é uma situação degradante. Você vê, o crime organizado chegou a tal ponto em que ele ocupa o papel do Estado oficial, né? Foi preciso que os marginais, com esses atos de terrorismo praticados no Rio de Janeiro, colocassem em xeque. Mas quem são os verdadeiros marginais? Sim, nós temos ali vários tipos de marginais, né? Então, na verdade, hoje a gente percebe que o poder público ele é insignificante no que diz respeito à garantia dos direitos constitucionais. O direito de ir e vir do cidadão, o direito de saúde, o direito da educação, do transporte, da moradia, tudo está relegado a um plano secundário. Agora, é possível, sim, mudar essa situação. E eu acredito que, através do programa que você dirige há 10 anos, o Pulando a Cerca, eu acredito que, através de outras mídias que ainda estão sendo coerentes com o seu papel social, podem interferir, sim, na organização da nossa população, podem estimular, né? O Sindicato dos Médicos completou agora em novembro, está completando agora em novembro, 83 anos de existência, né? Nós estamos caminhando para um século de existência. É o primeiro sindicato dos médicos do Brasil, né? Nomes importantes da medicina foram os seus fundadores, Miguel Couto, Oswaldo Cruz e Clementino Fraga e tantos outros nomes que são conhecidos. Jorge Daze não, mas outros nomes importantes que fizeram parte desse início, né, desse movimento sindical médico. Eu acredito em instituições assim, né, que poderão, de fato, de maneira conjunta, de maneira unificada, dar uma resposta a essa situação caótica, fazer valer os direitos constitucionais, principalmente o da saúde, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada, né? Nós não podemos permitir que a doença prevaleça sobre a saúde tem que estar sempre na frente. Quer dizer, essa é uma situação que, evidentemente, para nós é fundamental para garantir a nossa luta, né? É preciso que realmente a gente construa, né, uma grande frente popular para obrigar as nossas autoridades a modificarem a sua política pública no que diz respeito à saúde, à educação e todos os nossos direitos, para a gente poder voltar a viver momentos mais tranquilos, momentos mais felizes. O prazer volte a prevalecer, né? Ô Jorge, olha só, pulando a cerca, pular a cerca, pular por cima, pelo meio, por baixo. Sabe por que a gente consegue pular a cerca? Exatamente o que você está falando. A gente consegue pular a cerca porque está vendo do outro lado. O outro lado é a justiça, a democracia, independente da sacanagem que estão fazendo com o Brasil. Mas o outro lado da cerca é a saúde, é a educação, é o direito, a justiça social. Isso, e o programa Pulando a Cerca é exatamente isso. O outro lado. Não é o lado da mídia, o lado do lucro, o lado da sacanagem. O Pulando a Cerca é exatamente o outro lado. E quem vem aqui representa uma parte fundamental da população brasileira. Olha só, aqui no programa, não interessa doutor, professor, interessa pessoas. Pessoa fala para pessoa. Pessoa não censura o outro. Então, Pulando a Cerca é isso. Vamos convidar os nossos amigos a pularem a cerca, né? Todos os amigos a pular a cerca. Então, dia 7 de dezembro, na OAB de Niterói, 18h30, vai ter um debate público, sem nenhuma censura.
o AVC ou derrame, AVC ou derrame, os direitos do cidadão. Jorge Idade, vamos concluir o programa dizendo o que você quer dizer mais ainda. Olha, primeiro quero agradecer a você esse convite de estar aqui nesse programa importante. Tenho certeza que ele irá contribuir de alguma maneira para que a nossa população possa se convencer de que é preciso reagir a essa situação. Acho que, como nós fazemos parte daquele grupo que tem esperança, né, na mudança, o que nós temos que dizer na conclusão do programa é que a esperança vai vencer o medo, a dificuldade, enfim. E eu acredito que a gente tem todas as condições para mudar essa realidade. Nós temos que obrigar as nossas autoridades a cumprirem o seu papel constitucional de garantir todos os direitos que estão consagrados na Constituição, e temos que fazer isso através dos meios que estão disponíveis no Estado Democrático de Direito. Mas até se for necessário romper esses limites, os chamados limites estabelecidos pelo poder, cerca. Nós temos que pular a cerca para reagir com ações que possam realmente fazer com que a nossa autoridade assuma o papel, a sua obrigação constitucional de garantir os direitos da nossa população. Jorge Idade, coragem e esperança. Exatamente. É a mensagem que a gente sempre vai dar como médico, como cidadão, como pessoa, à população brasileira. Coragem e esperança. Apesar da sacanagem, coragem e esperança. Vamos terminar esse programa. Gostou? Muito bom. Foi legal? Fiquei satisfeito. Pulou a cerca? Várias vezes eu pulei a cerca. Pois é. E não caí, né? Pulei a cerca e não caí. E viu o outro lado. E vi o outro lado. Estou agora vendo até mais do que via antes. Isso. Olha só, ter coragem e esperança. O cara que tem coragem tem esperança. Então, a população brasileira tem coragem e esperança. Há 510 anos, vem pulando a cerca continuamente, com toda a corrupção, sacanagem, mas continua firme. Jorge Idade, vamos terminar o programa cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. E você vai cantar em qual ritmo? Eu não sei qual ritmo. Qualquer ritmo. Qualquer ritmo. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês mais uma vez. Vamos cantar. Como é que é o negócio? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pulando a cerca com vocês mais uma vez. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês mais uma vez. Mas cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês mais uma vez. Mais uma vez. Tem que ter bom humor. Bom humor é prazer. É verdade. Sem prazer, a vida não serve. E tem que ter tesão também, né? Tesão, pular a cerca. Exatamente. Então, olha só, não consegue sair do ar. Olha só, tá bom, vamos continuar aqui. O programa acabou, mas não acabou. Esqueceu de tirar do ar. Então, Jorge Idade, fala mais, pode falar. Nós acho que cumprimos o nosso papel aqui, trazendo as informações, a oportunidade do debate, e nesse ambiente fraterno, tranquilo, que você consegue dar ao programa, eu acho que isso é fundamental. Nós só compreendemos a nossa missão quando o Brasil avançar para a democracia, para o direito. Aí nós vamos cumprir. Estamos cumprindo. Aí nós vamos ter um maior tesão e ver isso acontecendo. Não é? Não tenha dúvida sobre isso. Perfeito. Alô, não sai do ar o programa. Olha só, que maravilha.